Irmãos queridos, abram suas Bíblias, Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Eu vou ler, os irmãos atentem para a leitura da palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Ah, Deus, ai de nós se não fosse o Senhor. Nós que estávamos perdidos outrora, alcançados por sua graça agora redimidos. Redimidos, carecemos de ouvir a tua voz, porque é ela que dá norte e rumo, é ela que nos vivifica, é ela que nos transforma. Portanto, fala conosco, Pai, por meio da ação do Teu Espírito, nos iluminando a entender o que Tu quer nos revelar nesta manhã, através da Sua palavra. Nós oramos com gratidão em Cristo Jesus. Amém. Estamos começando hoje a estudar a Epístola de Paulo aos Colossenses. Esta epístola riquíssima. Colossos. Colossos era uma cidade que ficava a 160 quilômetros de Éfeso, a capital da província da Ásia Menor. Ficava nesta cidade o centro de tecelagem, no qual fabricavam as melhores lãs do mundo. Ela ficava também numa região das mais férteis do mundo. Hospedava muitos rebanhos. Mas essa cidade era uma cidade abalada pelas tragédias. As tragédias naturais assolavam esta cidade. Região fértil da bacia do Rio Lico. Era uma região vulcânica. Essa cidade era abalada frequentemente por intensos terremotos. A região onde estava plantada a grande cidade de Colossos, ela abrigava mais duas cidades. A cidade de Laodiceia e a cidade de Herápolis. Essas cidades frígias faziam parte da província romana da Ásia Menor, atual Turquia. Colossos era uma cidade povoada por uma grande colônia de judeus. O legalismo judeu, associado à filosofia grega, foi um dos grandes problemas que se infiltraram na cidade, nessa igreja de Colossos. Canteiro do paganismo sincrético. A Frígia era o centro do culto a Cibele. Rito da natureza vinculado com costumes da fertilidade, e levava alegria e êxtase excessivos. A igreja de Colossos é a única igreja que recebeu carta de Paulo sem Paulo ter a conhecido pessoalmente. Epáfras, ele foi o fundador e o pastor da igreja, como está no capítulo 1, versículo 6. Ele era natural da cidade, servo de Cristo,
e companheiro de prisão de Paulo, como está lá em Filemão 23. A igreja de Colossos estava sendo ameaçada pela chamada heresia de Colossos. Era uma igreja que estava exposta a um falso ensino que Paulo considerava uma negação do evangelho que Epáfras lhes trouxera. A heresia era um sincretismo judaico-gnóstico, legalismo judaico com o gnosticismo, uma filosofia pagã. A salvação, ela podia ser obtida através do conhecimento, em vez da fé. E eles se vangloriavam de possuir uma sabedoria muito mais profunda do que aquela que as Sagradas Escrituras revelavam. Uma sabedoria que era propriedade de alguns favorecidos. Era isso que imperava no meio dessa cidade, desta igreja. Autor desta carta, dessa epístola é Paulo. Paulo junto com Timóteo. Timóteo, quando Paulo cita Timóteo, é que possivelmente Timóteo era o seu amanuense, ou seja, aquele que escrevia o que Paulo ditava. Essa igreja, ela estava exposta a um falso ensino, não diferente das nossas igrejas na atualidade. Uma das cartas escritas, Colossenses, é uma das cartas da prisão. Acredita-se que Paulo a escreveu quando ele estava aprisionado em Roma. Por isso é uma das cartas da prisão, escrita em 61, 62 depois de Cristo. Depois de Cristo. O tema dessa carta é a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. O propósito dela é fundamentar, é estabelecer os colossenses no conhecimento de Cristo contra as heresias. É fundamentar a base sólida de uma doutrina que é a cristologia. Cristo centro. Cristo como o Senhor. Cristo como Redentor. Cristo como a representação perfeita do Deus Pai Todo-Poderoso. O propósito dessa carta era isso. Mas eu quero fazer uma breve sinopse dessa carta, para entrarmos propriamente no texto. Apesar de não ter plantado esta igreja de Colossos, ou visitado os crentes ali, Paulo, ele se importava com a igreja e recebia relatórios dessa igreja. Ele recebia relatórios sobre a saúde dessa igreja. Paulo não tinha plantado, mas ele se importava com as igrejas evangélicas. Ele se importava com a veracidade do que estava sendo pregado nas igrejas, com a verdade do evangelho. E ele soube, então, que os falsos ameaçavam a pureza do evangelho da livre graça. Então ele reage como? Com essa carta. Uma carta apologética, ou seja, uma carta em defesa da veracidade do evangelho, da pureza do evangelho. A ameaça sofrida pelos colossenses exigia aderências a ritos externos. Aquilo que ameaçava o evangelho tinha aderência a ritos externos, não a ritos bíblicos, apostólicos. Esses ritos estavam de acordo com homens e contrário a Cristo. Nós vamos ver isso lá no capítulo 2, a partir do versículo 8, 20 e 21. Qualquer coisa que deprecie a supremacia de Cristo deve ser repudiada, rejeitada.
Paulo intercede por eles e os encoraja, então, a não se desviarem da fé. A fé que eles aprenderam com Epáfras, aquele que plantou a igreja. Epáfras, aquele que plantou a igreja, mas ele ouviu possivelmente o evangelho através das pregações de Paulo. Nós olhamos, irmãos, e Paulo então os encoraja aqui a continuar na fé, a crescer e serem enchidos com o conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria espiritual, sendo anátema qualquer preceito, qualquer rito que fuja aos preceitos bíblicos, é o que Paulo recomenda a esse povo de Colossos. Os colossenses enfrentavam o ensino que afirmava que seguir certas regras externas levariam a maior espiritualidade, como está no versículo 21 do capítulo 2. Ensino contrário ao evangelho de Cristo, e que resultava em uma religião que, embora pudesse parecer sábia, humilde, como está no versículo 23, ameaçava a suficiência do evangelho. Por causa dessa ameaça, Paulo os escreveu para encorajá-los e continuarem na fé que inicialmente receberam de Epáfras. E em vez de seguir a sabedoria humana, eles deveriam continuar a buscar Cristo, no qual estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, como está no versículo 3. O grande antídoto para a religião, é uma visão clara da supremacia de Cristo. É uma visão clara da pessoa e da obra de Cristo. De uma cristologia erradicada, ou seja, fincada na revelação de Deus, a sua palavra. Ler Colossenses e compreender sua mensagem leva o crente a uma experiência maior e mais profunda das bênçãos encontradas em Jesus Cristo, a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele é a imagem perfeita de Deus. Ele é a imagem perfeita de Deus. Quando nós olhamos para o versículo 1, versículo 2 que lemos, Paulo, o autor dessa epístola, ele se apresenta como apóstolo, aquele que é enviado de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Em todas aquelas cidades da Ásia Menor, Paulo era bastante conhecido como fundador de comunidades e evangelizador de grande expressão. Mas nem todos aceitavam Paulo como apóstolo, porque muitos achavam que ele veio depois dos 12. E porque Paulo agora se intitula como apóstolo, e muitos não o aceitavam como apóstolo, Paulo então recorre a esse título. Mostrando que não foi ele quem o escolheu. Pelo contrário, ele é fruto de um mandato de Jesus Cristo. E ele faz parte da vontade de Deus. O maior evangelista, o maior missionário, o maior plantador de igreja, o maior teólogo da igreja primitiva. Ele escreveu 27 livros do Novo Testamento. Um dos autores mais lidos do mundo são as epístolas paulinas. E ele se intitula como apóstolo, porque ele teve um encontro pessoal com Jesus no caminho de Damasco. Paulo, por que me persegues? Aqueles que perseguem a igreja, aqueles que perseguem os cristãos, eles perseguem o próprio Senhor Jesus. E foi no encontro com Paulo, no encontro com Jesus,
Jesus revela a ele: eu sou esse é quem tu persegues, Paulo. E você não está perseguindo apenas homens, mulheres, você está perseguindo a mim, porque se persegue a minha igreja, você persegue a mim, Paulo. E naquele momento, Paulo, então, teve um estudo com o Senhor Jesus. Paulo se torna apóstolo, mas não se torna apóstolo a partir daquele momento. Ou seja, ele torna apóstolo a partir daquele momento, mas ele esteve com Jesus durante 3 anos no deserto. Propriamente, ele, Jesus. E Jesus o ensina. E Jesus o prepara para esse apostolado de Paulo. Então, meus irmãos queridos, o próprio Jesus apareceu para Paulo e o convocou para essa sublime missão. Um embaixador que fazia e agia em nome não dele, mas em nome de Deus. É o próprio Cristo que fala através de Paulo. O apostolado não é uma escolha pessoal, mas uma vocação divina. E uma das grandes heresias que nós temos vivido. Pessoas se intitulando como apóstolos. O apostolado se encerrou com Paulo. Não existe mais apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que foram chamados pelo próprio Senhor Jesus para uma missão específica. Ali encerra esse apostolado. Não existem mais apóstolos. Apostolado é uma vocação divina, como está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Por vontade de Deus. Paulo é apóstolo. Mas ele é apóstolo por vontade de Deus, como está no versículo. Isso dá a ele autoridade, porque a autoridade vem de quem o vocacionou, de quem o chamou. Por vontade de Deus, digna vocação. Ofício de apóstolo não é algo que se ganha por mérito ou conquista, mas é algo que se recebe de Deus. Não se assume, é algo que se é investido por Deus. Paulo é apóstolo por vontade de Deus. Paulo se faz acompanhar na carta por Timóteo. Quem era Timóteo? Como eu disse, possivelmente o amanuense de Paulo. Jovem, tímido, doente. Jovem Timóteo, nascido em Listra. Era filho de pai grego e mãe judia. Ele aprendeu as sagradas letras desde a infância, por intermédio da sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Aqui, nós podemos tirar uma lição importantíssima. A responsabilidade que nós temos de criar os filhos, netos no caminho do Senhor. Não é do pai, não é da mãe, não é do pastor, não é do diácono, não é do presbítero. É de todos nós. A começar no lar. A começar no lar. Foi no lar que ele conheceu as primeiras letras do alfabeto evangélico, da palavra de Deus. Ele aprendeu as sagradas letras. Ele conheceu Paulo na sua primeira viagem missionária, quando o apóstolo o ganhou para Cristo, de forma definitiva. Timóteo era o seu máximo, o seu próximo colaborador, a qual Paulo trata de irmão. Essa palavra irmão, irmãos, ela tem uma importância tremenda aqui. Paulo é apóstolo. Paulo tem autoridade. Mas ele não subestima, ele não despreza o seu irmão que o acompanha. Ele o trata como irmão, apesar da sua autoridade.
Apesar do seu status quo, poderíamos dizer assim, de apóstolo, ele o trata como irmão. E aí vem uma outra lição para mim, para a igreja de Colossos. Quando nos relacionamos como irmãos em Cristo, não há espaço para sentimento de superioridade. Quando nos relacionamos como irmãos em Cristo, não há espaço para orgulho. Quando nos relacionamos como irmãos em Cristo, não há espaço para arrogância. Não há espaço para o criticismo. Aquele irmão que só tem crítica, ele não consegue enxergar um ponto de positivo em nada. Porque a sua vida é pura amargura. E ele externa isso na sua fala, nas suas ações. Quando nos relacionamos como irmãos, não há espaço para murmuração. Porque nós somos um com Cristo. Quando nos relacionamos como irmão, não há espaço para julgamento, para censura, para inveja, para divisões. Por isso Paulo trata Timóteo como igual, como irmão. Os ofícios são diferentes, mas ele trata como irmão. Timóteo não era, naquele momento, um pregador, um mestre, um teólogo, um administrador. Ele não era um apóstolo, mas ele é citado como irmão querido e amado. Essa carta, irmão, se destina aos cristãos de Colossos. E quando Paulo fala desses cristãos, ele fala fiéis irmãos em Cristo, como está no versículo 2. Esses irmãos estão fiéis, irmãos em Cristo. Eles são fiéis à pessoa e à ação de Jesus. Porque a pessoa e a ação de Jesus é que ocupam o lugar central desta carta, dessa epístola. E Paulo se dirige a esses que são fiéis, não a homens, mas a Cristo. Os colossenses, eles são fiéis irmãos em Cristo, santos, como diz o texto. Hagioi. Santos. Separado, diferente. É um povo dedicado exclusivamente a Deus. Quando Deus alcança pela sua graça o ser humano caído, Ele alcança de uma vez por todas, Ele o separa. Ele o regenera, Ele o santifica, Ele separa para uma missão específica, e foi isso que o povo de Colossos entendeu. E Paulo se dirige a eles como eles procediam, como fiéis irmãos em Cristo, santos. Porque eles eram uso exclusivo de Deus. Eles foram separados por Deus para glorificá-lo. Os colossenses foram arrancados da entranha de um tosco paganismo. Eles viviam nas mais repugnantes idolatria. Eles eram politeístas e serviam muitos deuses. Mas quando eles se converteram a Cristo, eles tornaram-se santos. Separados por Deus e para Deus, a fim de viverem novidade de vida. Aqui nós temos mais um ensino. Uma vez separados, uma vez alcançados pela graça para uma missão de serviço,
serviço a Cristo. Porque aquele que vocaciona, ele dá autoridade para servi-lo. Vivendo em novidade de vida. A cada minuto, irmãos, a cada minuto, nós estamos crescendo na graça e conhecimento do Senhor quando estamos em Cristo. Nós precisamos ser melhores hoje do que fomos ontem. Nós precisamos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Nós precisamos ser mais santos daqui a um minuto do que fomos daqui um minuto para trás. Porque a vida em Cristo é novidade de vida. É crescimento espiritual. É galgar uma vida de santidade. Porque a natureza daquele que nos vocacionou e nos chamou é santo. Nós olhamos para o versículo 2, essa parte B, irmãos. Nós olhamos para a igreja de Colossos, uma igreja da falência espiritual, as mais ricas bênçãos. Mergulhados no profundo abismo do desespero e da condenação. Ao se converterem, recebem da parte de Deus. Olha o que está no versículo 2b. Eles recebem graça e paz. Aqueles que estavam mergulhados no abismo do desespero e da condenação, agora eles se convertem e recebem de Deus graça e paz. Graça que recorda a bondade, graça que recorda a benevolência, que recorda carinho, que recorda afeto, apoio. Característica de um Deus aliado do Pai, cujos filhos são todos irmãos. Todos irmãos. Essa graça, que é um dom imerecido, Deus de forma incompreensível, graciosa, dá ao homem pecador o seu favor, que é essa graça. E como que ele dá o seu favor a esse homem? Perdoando de seus pecados, fazendo nova criatura e oferecendo algo que é eterno a você, a vida eterna. Isso é graça. É essa graça que Colossos que viviam em desespero, perdido, adorando deuses. Um povo politeísta, agora alcançado pela graça, Paulo chama de fiéis em Cristo, santos. Porque agora eles recebem da parte de Deus, como favor a sua graça, de forma incompreensível. É difícil compreender que um Deus tão santo olhe para mim, olhe para você, miseráveis pecadores, e nos ame, para que nós nos apropriemos de uma graça tão maravilhosa. Foi assim com Colossos. Da falência, as ricas bênçãos da graça e da paz. Isso é graça, irmãos. E a paz? A paz é o fruto da reconciliação com Deus, por meio do sangue da cruz. A paz é fruto da graça de Deus. Para o povo da Bíblia, Shalom é a plenitude da vida que Deus projetou para todas as criaturas, criaturas que creem em seu nome. Paulo, então, os saúda com o que há de mais precioso, mais glorioso na vida de um ser humano. Um ser humano caído, que agora é alcançado por essa graça. E, consequentemente, o resultado dessa graça na vida desses é a paz, que excede todo entendimento. E Paulo, então, os saúda com o que há de mais glorioso. Graça e paz.
fruto da reconciliação. Paulo então saúda-nos. A graça e paz do Pai comum. Só pode saudar graça e paz quem tem o Pai comum. Pai comum. Aqueles que não têm o Pai em comum não sabem o que é graça. Aqueles que não têm o Pai em comum não sabem o que é paz. Mas o povo de Colossos sabia. E Paulo então os saúda dessa forma. Graça e paz. Em Cristo e em Colossos. É interessante, Paulo fala aqui em Cristo e em Colossos. O povo de Cristo tem dois endereços. É o que Paulo fala aqui. Paulo diz, olha, em Cristo, graça e paz, em Cristo e em Colossos. Eles pertencem a uma igreja terrena. De gente que tem nome, que tem endereço, que tem sonhos, que tem problemas, que tem aflições. Gente que tem ataques, que tem perseguições e perigos. Gente que sofre, gente que tem carências emocionais, físicas. Mas também uma igreja espiritual. Uma igreja que vive assentada em Cristo nas regiões celestiais. É o já e o ainda não. Nós estamos em Cristo, mas enquanto aqui teremos aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós já somos de Cristo, nós já gozamos das riquezas celestiais, mas não na sua plenitude, é o já e o ainda não. Uma igreja espiritual que vivia sentada com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo principado e potestade. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo, já foi vencido o inimigo por eles. Os inimigos não tocam mais. Eles são cidadãos do céu como da terra. Colossos habitavam em Colossos, enxertados em Cristo. Essa é uma igreja fiel e santa que Paulo escreve a eles. Que nós possamos ser essa igreja, irmãos. Meditando na epístola de Paulo aos Colossenses, possamos extrair lições dessa igreja e aplicá-la em nossas vidas, nos apropriando da cristologia, as obras de Jesus Cristo, o ser de Jesus Cristo. É a centralidade do Evangelho. É isso que pedimos a Deus misericórdia, para extrairmos desses estudos que iniciamos hoje, da epístola de Paulo aos Colossenses. No próximo domingo, a partir do versículo 3, continuaremos. Deus abençoe a sua vida, as nossas vidas.